E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai começar a matéria relativa a novembro, tá? A apostila de novembro. E vamos aos prazos, tá? Entrega da apostila de novembro até dia 10 do 12. No caso de vocês, dá para entregar até antes, porque vocês já vão ter terminado a matéria. Então, claro que a gente sempre tem uma bibliografia, é uma fonte das informações, entre elas a apostila de novembro mesmo e os livros, entre eles a professora Marta Reis. Então, primeiro, as substâncias químicas, elas têm classificação em relação às suas funções, ou seja, para que servem, e a sua composição química. As funções principais que a gente estuda na inorgânica, que são os compostos que não têm carbono na sua composição, a sua grande maioria, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Cada um tem uma função específica na natureza, assim como o nosso corpo, tá? Então, essa parte, ácidos, bases, sais e óxidos, é um ramo da química chamada química orgânica, inorgânica, tá? Que ela não é orgânica. Tem a orgânica, que grande parte são produzidas em seres vivos ou a partir de sintéticos inorgânicos. E a orgânica, que são feitos nos próprios seres vivos, tá? A inorgânica, em geral, vem de minerais, da própria água, que também é um óxido, tá? E que não tenha componente carbono na sua composição, a grande maioria. Então, o que são ácidos? Essas figuras aqui não são à toa, tá? É para ficar bem claro que a maioria dos ácidos podem ser corrosivos, queimar a sua mão. Então, quando for ao laboratório, nada de ficar brincando com ácidos, porque você pode se queimar e feio, tá? E de acordo com o físico-químico Stutz-Vander August Arrhenius, ácidos são substâncias moleculares que entrarem em contato com a água, sofrem o processo chamado ionização e liberam íons hidrogênio. Alguns livros chamam hidrogênio de hidrônio, tá? É chamado de H+, ou H3O+, que nada mais é que a água com mais um hidrogêniozinho, por isso ficou H3, tá? E os ácidos são subdivididos em hidráxidos, quando eles não têm oxigênio na sua composição, e oxiácidos, já está falando, ó, tem oxigênio na sua composição. Então, aqui alguns ácidos, tá? Entre eles hidráxidos e oxiácidos. Podemos ver aqui nas fórmulas, ó, HF, HCl, HBr, todos eles não têm oxigênio. E aqui à direita tem 1, 2, 3, até 4 oxigênios, tá? Essa é a principal classificação dos ácidos. Então, professora, quais são as características dos ácidos, tá? Os que você pode consumir que não são tão fortes, tão corrosivos e nem causam mortes, que alguns ácidos foram até usados na Segunda Guerra como veneno, eles apresentam sabor azedo, tá? Quando muito fortes, são tóxicos ou corrosivos, nem todos, deixa bem claro. Quando você joga na água, eles têm a capacidade de conduzir eletricidade, energia elétrica, ou seja, dá choque. E eles também têm a capacidade de mudar a cor de algumas substâncias químicas, que são até chamadas de indicadores de ácido básico. Ou seja, existem plantas, existem substâncias que mudam de cor se você jogar ela em meio ácido ou em meio alcalino ou básico. E todo ácido reage com uma base, se transforma em sal e água. Que é assim que neutraliza o nosso estômago, que tem ácido clorídrico. Bem, então onde tem ácido clorídrico no nosso cotidiano? Alguns são de origem orgânica, alguns são de origem inorgânica. Nós mesmos produzimos o ácido clorídrico, que o símbolo dele é HCl aquoso, porque ele está dissolvido em água. Ele é presente no nosso estômago e alguns materiais de limpeza doméstica. Outro ácido que é comum, às vezes você nem sabia disso, é o ácido sulfúrico. É um dos ácidos mais corrosivos que existe na natureza e eles são presentes em carros, tá? E o ácido sulfúrico também é produzido no famoso efeito da chuva ácida. Ele é um dos produtos do efeito da chuva ácida, tá?
O ácido ascórbico, nome científico dele da vitamina C, é presente no limão, na laranja, no tomate, na maioria das frutas. Só que ele é orgânico, ou seja, é produzido em frutas. O ácido cítrico, que é o famoso azedinho, quando você come uma casca por engano, morde uma casquinha, você sente aquele azedinho, né, da laranja, do limão, da tangerina, é o ácido cítrico que está presente lá. Todos os cítricos, as frutas cítricas têm, tá? E ele é usado como conservante em alimentos. Também é de origem orgânica, são as plantas que produzem. O ácido acético, ele é produzido através da ação de bactérias na decomposição do vinho. Por isso que tem aquela famosa frase que vinho vira vinagre, tá? E ele também é de origem orgânica. E o ácido lático é encontrado no leite, que também é de origem orgânica, que deixa o leite azedo. Se o leite azeda é porque tem muito ácido lático. E uma curiosidade, quanto mais ácido lático tem no leite, pior é sua qualidade para consumo, mais azedo ele fica. Outros ácidos legais que eu quis acrescentar para vocês é o ácido fórmico, que é presente tanto na abelha quanto na formiga, quando ela pica não fica inchado, é por causa do efeito do ácido fórmico, também é de origem natural. Ácido cítrico, já citei, o ácido tartárico, encontrado em frutas, o ácido acético é o vinagre, o ácido cítrico também tem em polpas de frutas, em outros tipos de fruta. O ácido málico é encontrado na casca da maçã e o ácido fosfórico é encontrado em refrigerantes à base de cola, que é o que controla a acidez dessa Coca-Cola, né? Qualquer refrigerante à base de cola. Professora, e como que dá nome nesses ácidos? Gente, o nome de ácido é muito simples. Se ele não tiver oxigênio, que são chamados de hidráxidos ou hidrácidos, é sempre ácido alguma coisa hídrico. E esse alguma coisa é o elemento essencial desse ácido. Por exemplo, HI, I é iodo, então é ácido iodídrico. E o presente sempre aquoso. Por que aquoso, professora? Porque o HI, se ele vira um gás, ele já não tem mais a função ácida. Ele só está a função ácida quando está dissolvido em água. Não, ele perde essa função, tá? Em gás, como que um gás é ácido? Ele pode corroer a sua pele, tá? Deixa bem claro. Esse gás, ele é tão forte que se ele entrar na sua pele ou tocar na sua pele, ele reage com a sua pele, que tem água, e se transforma em ácido de novo. HBr, ácido bromídrico, HCl, ácido clorídrico, HF, ácido fluorídrico, HS, ácido sulfídrico, esse tem um nome um pouquinho diferente, e o HCN, que é 2 elementos, carbono e nitrogênio, é chamado de ácido cianídrico, um dos mais perigosos encontrados nas folhas de mandioca. Por isso que quando as pessoas lá no norte fazem aquele alimento com folha de mandioca, eles costumam cozinhar as folhas várias e várias vezes para tirar todo o ácido cianídrico presente nas folhas. E eles têm uma característica, eles são instáveis e voláteis. Significa que se você deixar um potinho aberto, ele vira gás e vai embora, você perde. Ser volátil é virar gás muito facilmente, tá? Instável significa que ele se quebra facilmente também. Professora, onde tem esses ácidos? Para que eles servem? Os ácidos, o HF, que é o ácido fluorídrico, ele serve para fazer corrosão de vidro. Como assim? Quando você quer fazer aqueles vidros temperados, aqueles desenhos no vidro, usa-se chateamento com ácido fluorídrico. O ácido clorídrico, o HCl, no nosso estômago faz a nossa digestão. Quando você está com acidez estomacal, você está com excesso de ácido clorídrico. O ácido bromídrico, assim como o ácido iodídrico, é muito usado em laboratório para fazer reações. E olha que interessante, além de tudo isso, ácido fluorídrico é um ácido que não é muito forte, ou seja, não corrói, não dissolve totalmente. Já o ácido bromídrico e iodídrico é um ácido forte, ou seja, ele corrói muito, ele ioniza muito fácil, ele vira íons H+, muito fácil. O ácido sulfídrico é o pior ácido de todos, porque tem um cheiro horrível, o cheiro do ovo podre. Quando você abre um ovo e sente aquele cheiro de ovo podre, é o ácido sulfídrico vindo na sua carinha aí. E o ácido cianídrico, como eu falei, além de ser tóxico, ele tem um gosto extremamente amargo.
tá? É o cheiro da amêndoa, mas não é agradável. E, ó, é tóxico. Tá bem claro aqui. Tanto o ácido sulfídrico quanto o ácido cianídrico são extremamente tóxicos ao seu corpo. Professora, você falou de ionização, mas como que acontece a ionização? É o seguinte, o elemento H separa do resto. Ele se separa. O hidrogênio, como ele tem, sempre quem está na frente tem carga positiva, quem está atrás tem carga negativa. Olha lá, ó, separou o positivo do negativo. Aqui. Por que aqui? Porque isso acontece na presença da água. Sempre separa o positivo do negativo. Mas toma cuidado. Tá vendo aqui, ó, H2? Significa que eu vou liberar 2 hidrogênios positivos. E o S, ó, a quantidade de um representa a carga do outro. Ó, S menos 2. Esse é o íon sulfeto, esse é o íon brometo e esse é o iodeto. Tá? Então, o ácido iodídrico se transforma em 2 pedaços. Esse pedaço positivo aqui, que é o caráter ácido dele. Então, se liberou H+, ele é ácido. Bem, e o nome dos oxiácidos? Aí, gente, existem vários fatores a considerar. Entre eles, o valor da carguinha dos elementos, que é chamado de número de oxidação. Mas a gente não vai aprofundar nisso agora, senão vai dar um nozão nessa cabeça de vocês, tá? Vamos prestar atenção aqui de qual é o nome dos principais oxiácidos, tá? Principais são os mais comuns, tá? HiO3, ácido iódico. Olha que legal, todos os ácidos sempre começam com a palavra ácido, e nesse caso, em vez de ser hídrico, porque eles não estão em água, né? Toda vez que tem hídrico é dissolvido em água. Esse não, esses daqui são puros, que são líquidos, não precisam de água. Eles são puramente líquidos. Ó, nome desse, o HI era ácido iodídrico. Esse carinha aqui é só iódico. HBr, se fosse só até aqui, seria ácido bromídrico, mas como ele tem 3 oxigênios, é ácido brômico. HCl3, ácido clórico. HNO3, ácido nítrico. Um dos mais importantes aqui é o ácido sulfúrico, que é o causador da famosa chuva ácida. Não somente ele, como também o ácido nítrico. Ele também causa chuva ácida. Tá? O ácido que a gente tem dentro do nosso corpo, que controla o nosso equilíbrio do corpo, se chama ácido carbônico. A gente tem um ácido dentro do corpo, professora? Tem, ele está lá dentro do seu corpo. Durante a sua respiração, né, a gente respira, dentro do corpo tem água, produz o ácido carbônico, é normal. Ácido fosfórico, que é encontrado em refrigerantes, que é a acidez dos refrigerantes, principalmente à base de cola. O ácido carbônico também, ele se decompõe muito rápido. Ele vira gás carbônico e água. Por isso que quando você abre o refrigerante, faz tsh, é o gás carbônico se decompondo, viu? Ácido bórico e ácido silícico, ele é mais difícil de se usar. Aqui, só para algumas curiosidades, é o nome desses compostos, só que repetindo que sempre, se eu mudar o elemento, só muda o começo. O final é o mesmo. Por exemplo, se eu tirar o cloro e pôr o bromo, em vez de ser ácido clórico, é ácido brômico. Se eu tirar o cloro e pôr o iodo, em vez de ser ácido clórico, é ácido iódico. E assim vai, tá? E a classificação dos ácidos, além dessas, tem outras, professoras? Tem. A primeira a gente já aprendeu, se tem ou não tem oxigênio, né? Ou é hidráxido, ou é oxiácido. Essa aí já matamos a pau. Agora, vamos aprender em relação à força. Ele não tem músculo, mas faz um estrago violento, dependendo do tipo, tá? E quantos hidrogênios ele pode liberar? Ele pode liberar 1, ele pode liberar 2, 3, 4, quantos hidrogênios ele tiver. E se ele vira gás fácil ou não, que é chamado de volátil, tá? Ser volátil é virar gás facilmente. Como eu falei, que é o gás carbônico do ácido carbônico. Bem, olha que difícil, gente.
em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Se ele só tem um hidrogênio, ó, um só, ele é chamado de monoácido, quando só tem um hidrogênio para liberar. E se ele tiver dois hidrogênios, ele é chamado de diácido. Eu sei que vocês são inteligentes e já entenderam esse conceito. Triácidos vai liberar 3 hidrogênios e tetraácidos vão liberar 4 hidrogênios. Simples assim, né? Mamão com açúcar mascavo. Em relação à presença, a gente já sabe, oxiácidos têm oxigênio, hidráxidos não têm oxigênio. Esse aqui é molezinha. E se é volátil? Existem poucos ácidos que viram gás facilmente. Entre os voláteis, nós temos o ácido clorídrico e o ácido carbônico, aquele que está no refrigerante, que faz tsh, tá? E um que é estável e extremamente forte, toma cuidado com esse carinha, é o ácido sulfúrico, que é o que faz o causador de várias poluições. Ele é presente na bateria de carro, então nada de ficar brincando de fazer furinho em bateria, nem fazer graça. E a força, professora, músculo, ele não tem músculo, como que ele é forte? Forte significa ser corrosivo. Forte significa liberar hidrogênio na água. Como assim? Existem ácidos que ao jogar na água, ele quebra-se facinho, quebra tudo. Ele pode quebrar 5%, 10%, 50% até 99%. Ou seja, tem uns que não vão quebrar, tem uns que quebram facinho. Então, os fortes é aqueles que quebra tudo, literalmente, tá? Quebra acima de 50% das moléculas. Então, se eu jogar 100 moléculas aqui, 50 vai quebrar no meio aqui. Moderada semiforte é menor que 50 e maior que 10. E fraco, menor que 5%. Ah, dá um exemplo aí, professora. Olha que legal. HI, HBr, HCl, todos eles quebram mais de 90%. Ou seja, se eu jogar eles em água, eles vão quebrar em H+, e coisinha menos, no caso, iodeto, né? E menos. E quanto mais eles quebram, mais forte eles são, tá? Todos esses daqui são extremamente fortes, tá? Bem, quais são os semifortes? Os semifortes é o HF, o H3PO4 e o NO2, que é o ácido nitroso. E os fracos são aqueles que, se não forem tóxicos, podem ser consumidos, como esse carinha aqui. Ai, professor, não estou reconhecendo esse ácido. Esse aqui é o vinagre, ou ácido acético. Ácido acético você usa direto, né? Você não faz a sua saladinha, tempera com vinagre? O ácido carbônico está no refrigerante, você pode consumir. E o ácido bórico está na água boricada, que é usada principalmente para fazer, sabe o quê? Sabe o quê? Colírio, limpeza dos olhos. E tem alguns nomes específicos que não é o foco principal da disciplina, mas às vezes vocês podem ver. Por exemplo, eu tenho lá o HNO3. O nome desse cara é ácido nítrico. O nome dele é ácido nítrico. Aí eu vou lá e dou um oxigênio para ele. Então fica HNO4. Agora ele não chama mais ácido nítrico, ele ganha um per na frente do nome. Ácido pernítrico. Perfeito, ele ganhou o oxigênio, então é perfeito, pernítrico. Mas se em vez de ter ele ganhasse, como ele tinha 3, eu tirar o oxigênio de quanto ele estava no comecinho lá, de 3 para 2, aí ele fica dengoso, então muda o final, fica ácido nitroso. Nitroso é porque ele perdeu um oxigênio. E se ele perder mais um, fica só HNO. Aí ele ganha a palavra hipo na frente. Hipo é pouco, ou seja, pouco oxigênio. Ácido hiponitroso, tá? Ou seja, ele perdeu um, perdeu 2 oxigênios. Pode acontecer? Pode. Você já ouviu falar em hipoclorito? Hipoclorito vem
desse íon aqui, que vem lá do ácido nitroso, que ficou hipocloroso, aí virou hipoclorídrio, tá? Tudo tem origem. Bem, aqui é um exemplo, ó, que eu acabei de falar para vocês, ó. Primeiro, ganhou oxigênio, ficou perfeito, perclórico. Manteve o padrão, só íco. Perdeu de 3, foi para 2, oso, cloroso. Perdeu mais um, hipocloroso. Isso acontece com todos os ácidos? Não, acontece só com alguns, tá bom? Agora, a segunda etapa da aula. Bases ou alcalinas ou hidróxidos, porque tem isso aqui que se chama hidróxido, tá? Então, segundo Arrhenius de novo, base é toda substância que ao jogar em água vai liberar o íon OH+, que se chama hidróxido ou hidroxila, tá? E isso acontece pelo processo chamado dissociação. Dissociação é como se fosse um divórcio. Um para cá, outro para lá. Ionizar é formar íons positivos e negativos e dissociar é uma espécie de divórcio, separar os pedacinhos, tá? Bem, diferente dos ácidos, que são azedo, as bases são adstringentes. Fala, eita, que isso? Sabe quando você come uma banana verde e ela parece que gruda no fundo da sua boca? Isso é ser adstringente. O caju verde também é assim. Os alimentos verdes, em geral, eles têm teor alcalino, porque eles ainda não estão maturos. Se você jogar alguma base em água, ela também conduz eletricidade, assim como os ácidos. E assim como os ácidos, elas também trocam a cor das substâncias químicas. E trocam legal. E se você pegar um ácido, reagir com uma base, sempre forma sal e água. Então, a gente pode falar que o ácido, ele é oposto à base, efeito oposto, tá? Professor, onde tem base na minha vida? Mas posso perguntar onde não tem? O hidróxido de sódio, ele é conhecido popularmente como soda cáustica. E ele queima, porque ele é extremamente corrosivo. Ele é usado na fabricação de sabão caseiro, sabe? Detergente, etc. Outra base comum é o famoso leite de magnésia, que o nome dele químico é hidróxido de magnésio. Outro componente comum é o hidróxido de cálcio, tá? Que também é usado de cal hidratada, usada para preparar aquele cal de parede de pintura de casa. E por último, o famoso amoníaco, cujo nome dele é hidróxido de amônio. E legal que todos eles é hidróxido de, hidróxido de. O nome das bases é fácil pra caramba. É sempre hidróxido do nome da frente. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cobre. Cuidado que existem dois tipos de cobre, cobre 1 e cobre 2. Hidróxido de amônio, hidróxido de bário. E a ionização das bases é praticamente a mesma coisa. Quebra aqui no metal, que é sempre o primeiro é positivo, e libera hidroxilas. Lembra que ácido libera H+. Bases liberam sempre hidroxilas. Tá? Sempre assim, quebra-se exatamente do lado da hidroxila. E isso só acontece na presença de água. Tá? E a classificação das bases? É a mesma coisa que os ácidos. Quantas hidroxilas tem? 1, 2, 3, 4? Força de ionização, ou seja, quanto que ela consegue se quebrar, quantos hidróxidos ela vai liberar e quanto que ela se dissolve em água. Solubilidade é dissolver, vamos lembrar das aulas anteriores. Então, monobase só tem uma hidroxila, exemplo, NaOH. De base tem duas hidroxilas, exemplos, MgOH2, ó, duas hidroxilas. Tribase tem 3 hidroxilas, AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, tem 3, e tetrabase tem 4 hidroxilas. São tão raras que até hoje não vi nenhuma. Exemplo, NaOH é monobase, AlOH3 é tribase e BaOH2 é dibase. Força das bases.
Base forte é a mesma coisa que corrosiva. E elas se ionizam muito, tá? Mas muito mesmo, mais que 50%. Exemplo, soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio e hidróxido de frâncio. Cuidado, é perigoso, corrói a sua mão. As fracas é aquela que você pode consumir, não assim, tomar todas, né? Só o leite de magnésio é permitido, o amoníaco não é permitido. Insolubilidade, por último, é a capacidade da substância de dissolver em água. Simples assim, tá? Solúveis, 100% dissolve, você jogar na água dissolve 100%, é o hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio e hidróxido de amônio, que são todos os elementos que pertencem à mesma família, família 1 ou 1A. E cuidado, nunca brigue com soda, porque isso aqui é o que vai acontecer com você. Pouco solúvel é aquela que dissolve pouco, por mais que você agite, que é o caso do leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. Bário, cálcio e magnésio pertencem todos à família 2A. E aqueles que não dissolvem nem por reza brava é o hidróxido de ferro, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de estrôncio. Tanto é que se você comprar esse remédio, né, que é usado no tratamento da gastrite, dá trabalho para dissolver, viu? Mesmo que você aquecer. Enfim, por hoje é só. Esses são os exercícios da aula de hoje. Qualquer dúvida estarei à disposição. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia ou uma ótima tarde. Vai saber lá o que hora que vocês vão assistir. Tchau, tchau! E só uma frase. A todos uma ótima semana. E se você é capaz de sonhar, é capaz de realizar. Nunca perca de vista o fato que tudo começou com um rato. Lembre-se que o Walt Disney pensou primeiro no Mickey e depois veio toda aquela sua imaginação que criou aquele lindo parque maravilhoso que é o Walt Disney World. Boa noite.